Houve um assalto. Keila foi baleada. Na teoria do Estado, isso é homicídio durante outro crime. Mas há um problema com isso. Então, se não houvesse, por que eu estaria aqui? Por que eu estaria diante de vocês agora? O problema é que a lei diz que o Estado deve provar que Thomas Stein tinha a intenção de que isso acontecesse. Christopher Horn contou 4 grandes mentiras. Primeira, quem era o atirador? O atirador era esse cara, Jaden. Esse é só um nome inventado que eu escolhi aleatoriamente. O atirador é Thomas Stein, certo? Para salvar a própria pele, é isso que ele está dizendo. Outra mentira. O que eu faria com uma arma? Eu fiz isso aqui, mas coloquei em um canal. Mesmo na cadeia, ele está dizendo para todo mundo: não, eu me livrei dela no canal. A polícia procura nesse canal. Não tem nada lá. O que eu fiz com meu telefone? Eu joguei ele por cima do corrimão da ponte. Ele está no rio Cluzahati. Bom, adivinha? A polícia procurou por ele, por aquele telefone, e não está lá. E a maior mentira que ele contou é que só havia 2 pessoas envolvidas naquela noite. Certo? Sabe, o Estado continua deixando a situação ainda mais estranha. São apenas 2 garotos cometendo um assalto. Ou, por outro lado, pode ser que tenham tido mais 2 pessoas envolvidas, se você, sabe, olhar as evidências. Das 4 pessoas que saíram do carro naquela noite, só 3 tinham a intenção de cometer um assalto. 2 pessoas foram presas, mas outras 2 ainda estão soltas. Imagino que a senhorita Miller, ao responder, dirá algo como: não importa se acredita que são 2 ou 4, desde que Thomas Stein e Christopher Horn estejam envolvidos. É homicídio durante a prática de outro crime. Vamos explicar por que isso importa. No fim das contas, só uma pessoa está sendo julgada hoje. Esse é Thomas Stein. No início do caso, o Estado faz várias promessas a vocês na declaração de abertura. Certo? Lembram? Pedi que anotassem, se possível. Eles precisam cumprir essas promessas para vocês. E eles disseram... Objeção. Eles disseram que sabiam exatamente quem era o atirador e que ele poderia ser identificado. O Estado apresentou a você 13 testemunhas diferentes. 13. Certo? Vamos fingir que estamos nesse jantar chique. 13 testemunhas diferentes. Prato principal de 13 pratos. Algumas, como Luane D, já é muito diretas. O depoimento dela tem sido inalterado. Ela é uma vítima neste caso. Concordo absolutamente 100% com você. É importante lembrar que sentir compaixão é humano, certo? Ter compaixão por alguém é humano. A empatia que sentimos é normal, mas não podemos deixar que ela dite qual vai ser o veredito neste caso. Vocês, em particular, foram selecionados durante aquele processo de seleção do júri por um motivo muito específico. Achávamos que vocês tinham mais bom senso. Pensamos que vocês liam as pessoas melhor, certo? Já vimos que isso aqui não é uma caixa da verdade. Vocês só vão ter o tempo que leva para andar daquelas portas até o banco das testemunhas para avaliá-los. É só isso que vocês têm.
Por fim, vocês foram escolhidos porque têm coragem, certo? Para manterem suas convicções, para deliberarem sobre isso. Que se houver algo errado com esse prato que o Estado está servindo para vocês, vocês vão devolver para a cozinha. O veredito deve ser unânime, ou seja, todos devem concordar. Todos aqui. O Estado cumpriu seu ônus de provar o caso, além de qualquer dúvida razoável? E aqui está a pergunta. Que Thomas Stein sabia sobre o plano de roubar Kayla, de roubar Luan, de roubar Emma, que ele pretendia que isso acontecesse e participou do roubo. É justamente o contrário. E novamente, dúvida razoável. Discutimos isso na seleção dos jurados. Sempre que as palavras dúvida razoável forem usadas, você deve considerar o seguinte. Uma dúvida razoável não é apenas uma dúvida possível, especulativa ou imaginária. Esse tipo de dúvida não deve levar você a absolver se tem convicção firme de culpa. Mas, por outro lado, se, após considerar, comparar e avaliar cuidadosamente todas as provas, não houver uma convicção firme de culpa, ou se houver uma convicção, ela não for estável, mas sim vacilante e hesitante. A acusação não foi provada além de qualquer dúvida razoável, e você deve absolver o réu porque a dúvida é razoável. O Estado mencionou a tese de participação no crime e quero revisar essa orientação ao júri também. Há duas coisas que o Estado precisa provar para vocês, certo? Se o réu ajudou outra pessoa ou pessoas a cometer ou tentar cometer um crime, o réu é considerado um autor e deve ser tratado como se ele tivesse feito todas as coisas que a outra pessoa ou pessoas fizeram e que o Estado provou além de qualquer dúvida razoável. Vamos lá. Primeiro, o réu tinha a intenção de que o crime ocorresse. O Estado provou além de qualquer dúvida razoável, certo? Eles apresentaram alguma prova de que ele tinha a intenção de que isso acontecesse? O testemunho de um homem, Christopher Horn. E o réu realizou algum ato ou disse algo com a intenção de, e que de fato incitou, causou, encorajou, ajudou ou aconselhou a outra pessoa ou pessoas a realmente cometer ou tentar cometer o crime. Mas há uma parte final dessa instrução, e ela diz o seguinte. O simples conhecimento de que as tentativas de roubo subjacentes estão sendo cometidas e a simples presença no local não é suficiente para estabelecer que Thomas Stein é um autor de homicídio durante a prática de outro crime. Conversamos um pouco sobre isso na seleção do júri. Quando o Sr. O'Brien, que está sentado aqui, ele é de, acho que era Boston. Ele fala do atleta estrela que tinha a vida toda pela frente. Ele estava com os garotos que assaltaram o balconista da loja e agora cumpre prisão perpétua. Na Flórida é um pouco diferente. O Estado deve mostrar que houve a intenção de que esse crime acontecesse. Você não pode simplesmente ficar aí sentado. Tem que ser mais do que isso. Haverá várias acusações lidas, pois o Estado pensa, se não os condenarmos por homicídio durante a prática de outro crime, talvez aceitem homicídio em segundo grau. Não vou concordar com isso. Vamos com homicídio involuntário. É um erro da lei, é obrigatório. Eles podem pedir por acusações menores neste caso, e eles já fizeram isso. Mas depois de cada acusação menor, você vai ter a mesma orientação sobre os princípios, certo? Você vai ter a mesma orientação quanto ao ato independente. Se vocês concluírem que um crime de tentativa de roubo foi cometido,
Uma questão neste caso é se o crime de tentativa de roubo foi um ato independente de uma pessoa que não seja Thomas Stein. Um ato independente ocorre quando uma pessoa que não seja Thomas Stein comete ou tenta cometer um crime que Thomas Stein não pretendia que ocorresse, do qual Thomas Stein não participou e que estava fora, e não era uma consequência razoavelmente previsível do plano comum ou do ato ilícito conforme contemplado por Thomas Stein. Se vocês concluírem que o crime subjacente de tentativa de roubo foi um ato independente de outra pessoa, então devem absolver Thomas Stein do crime de tentativa de roubo. Se o absolverem da tentativa de roubo, também devem absolvê-lo do homicídio durante a prática de outro crime. Isso é uma acusação interligada. Então vamos falar sobre o depoimento que recebemos. E eu vou dividi-los em partes com exceções, exceto uma. O detetive La Salandra aparece mais no final, pois foi o principal e reuniu tudo. Quanto às testemunhas da investigação policial, temos o oficial Vega. Ele é o primeiro a chegar na cena. Ele fez o melhor que pôde para prestar socorro a Kayla. O que sabemos pelo depoimento dele? Há 4 ou 5 suspeitos. Ele acabou de chegar ao local. Sabemos de 4 ou 5 suspeitos. SUV cinza indo naquela direção. 1 era um homem branco, 3 eram homens negros. Sargento Arma. Ele não coletou DNA no hospital quando estava na cena. E tudo bem. Estamos indo bem. Mas por que outro motivo ligaria para ele? Mas pelo simples fato de relembrar o momento muito emocionante em que os pais de Kayla descobriram que ela havia falecido. Por mais comovente que esse relato tenha sido, mais uma vez, não podemos deixar que a compaixão guie nosso veredito. Em seguida, ouvimos Lansky, que é um perito aposentado de cena do crime. De todas as coisas que foram encontradas na cena, de todas as coisas que ela não coletou, graças a Deus, houve uma coisa que ela coletou. E essa coisa era a alça da bolsa que estava sendo segurada por Kayla Ringham Miller. A alça da bolsa que estava sendo disputada entre ela e seu agressor. Christopher Horn foi excluído como contribuinte. Sabemos que foi desenvolvido um perfil parcial de DNA de um contribuinte masculino. Mas também sabemos que o contribuinte masculino não é Thomas Stein. Então sabemos que há pelo menos 3 pessoas, certo? Se você acreditar nos relatos das testemunhas, com certeza são 4. Ouvimos o depoimento do policial Alan Precy. Ele obteve os dados do leitor de placas, que meio que deu a grande pista no caso, rastreando o SUV. Ouvimos o depoimento de Destiny Rabadou, nome semelhante a Rabadud. Destiny Rabadou disse que conseguiu traçar os pontos no mapa, certo, do GPS da Hertz. Conseguimos traçar os registros das torres de celular tanto de Thomas Stein quanto de Christopher Horn, da mãe dele e de Jaden Fernandes. Ouvimos Amy Schober, funcionária do Departamento de Polícia de Cape Corps e especialista em áreas costeiras, certo? E eu meio que encaixo isso na categoria de frase longa. Eu estou ficando louco? Ou ela realmente disse que usou o Photoshop em algumas evidências para ver se combinava? Foi feito para se encaixar. E esse é o tema principal deste caso. Ela testou alguma outra arma, incluindo a 1911 que sabemos que estava na cena, certo? Bem, não. Eu só testei o que o detetive Plus Alandra me pediu para testar. Ela se considera uma cientista forense. Não é assim que os cientistas se comportam.
Ouvimos o depoimento do detetive Scarlato. Ele apresenta isso. Vídeo com Christopher Horn, mostrando essa 1911 com o laser e a empunhadura. Música terrível, né? E o Estado está tentando fazer essa conexão. Ah, mas ouça a letra. A própria letra te dá a história. Não dá. Eu ouvi essa frase, semente demoníaca. O que isso quer dizer, afinal? Detetive Scarlato. Corrige o depoimento de Emma Wright, que disse: Eu sei que o atirador não era o motorista. E nós sabemos que o motorista era esse cara. Nós sabíamos que havia mais de 2 pessoas, de acordo com o depoimento dele. E que o atirador, na verdade, era alguém todo de preto, com um moletom vermelho. Ouvimos da detetive Noelle Hernandez que não sabemos qual era o calibre da arma do crime. A Block 27 é uma 40. A 1911 é uma .45, não sabemos qual é. Foi um ferimento transfixante, certo? Então isso significa que pelo menos a maior parte, a maioria da bala, nós imaginaríamos, atravessou o corpo dela. Mas não sabemos se ainda havia fragmentos. Ela não sabia se ainda havia fragmentos e não podia nos dizer. Ela não era a médica legista que fez o exame original. Sobre as testemunhas que não são policiais, temos Jessica Stein, mãe solteira de 8 filhos, sendo que 4 vivem com ela. Apresentamos esta foto da casa dela para vocês considerarem. Ela nos conta como foi ameaçada pela família Horn. Escute, está muito claro que Thomas vai ser preso, mas eu preciso que você não deixe ele falar o nome do meu filho. Eles até se dispuseram a pagar o advogado dele. Eu não. Ouvimos dizer que Christopher Horn Sr., o pai do Chris, que tem algum conhecimento do mundo do crime, disse que é assim que você se livra de evidências. Ouvimos Jaden Fernandes e agora estamos chegando perto do evento. Ele conhece Thomas há 2 anos. Eles se conheceram na escola. Só uns moleques da vizinhança fazendo coisa de moleque. E eu não sei se você viu Thomas ver o amigo testemunhar contra ele. Mas ele não pôde deixar de se sentir triste porque, antes desse evento, eu poderia estar indo para a faculdade. Eu poderia estar jogando. Sistina. Sabe, mas ele tem esse grupo meio estranho de amigos, né? Temos Jaden Fernandes, que acabou de passar o dia com ele e a família indo à praia. Ele é muito certinho. Sabe, um garoto bem adolescente chegando nas meninas, puxando papo com elas. Perguntamos ao Jaden, o Thomas tinha algum inimigo? Para nós, mais velhos, isso quer dizer oponentes ou pessoas com quem você tem rixa. Ele fez uma expressão estranha. Thomas não tinha problema com ninguém. E Thomas nunca disse, quero assaltar um Chico. Ou eu quero matar alguém. E essas são 2 afirmações que Christopher Horn disse. Sabe, detetive La Salandra, ele nos contou como o carro parou. Segundo o GPS da senhorita Rabadou, foram 7 minutos. O carro ficou parado no estacionamento da igreja, como se fossem encontrar alguém lá. O carro para ao lado dele.
Sabemos disso porque o pastor estava observando o que acontecia lá. Mas não ouvimos nada do pastor. Sistina, Pedi para remover o comentário da advogada. como é? Peço aos jurados que ignorem o comentário da advogada. Objeção aceita. Prossiga. O detetive Losalandra confirma que há mais de 2 pessoas que ele está investigando. Ele confirma que o DNA encontrado na alça da bolsa exclui Thomas Stein. Ele confirma que a investigação ainda está em andamento. Ele diz que, com base na investigação dele, havia 4 pessoas e 2 armas. Nem o principal investigador do estado acredita em Christopher Horn Jr. Vamos falar sobre as vítimas neste caso. As vítimas concordam em uma coisa. Eles disseram que há 4 atiradores. O mais óbvio, era um homem branco, certo? Sabemos disso porque ele reduziu para 8 km por hora ao passar por ele. Ele está observando ele, com os braços na janela. Eles podiam ver que ele tem cabelo loiro, e ele está olhando para eles tão fixamente, e eles estão olhando para ele tão bem, que conseguem perceber que ele tem olhos azuis. Eles também viram um homem negro de camisa vermelha com escrita chamativa na frente. Ele está de bermuda e está usando uma máscara. Um terceiro homem, de porte grande, negro, moletom vermelho com capuz, calça azul, que só podemos supor ser Christopher Horn Jr. Usando uma máscara. Por fim, temos um homem negro com tranças curtas, uma camiseta cobrindo o rosto e todo de preto. Só podemos supor que é J.D. Sabe, mas quando perguntei a ela sobre as 4 pessoas na cena, ela fez esse comentário pra gente. Ela pensou, sabe, eu estava conversando com Emma, e nós pensamos entre nós. Será que eu estou louco? Será que eu estou louco? William, o que você quer dizer ao questionar a própria sanidade? Por que você faria isso? Talvez não tenhamos visto o que achávamos que vimos. Estamos falando sobre percepção. Quem te disse que só tem 2 pessoas? O Estado disse. Porque isso faz aquele pino quadrado caber naquele buraco. Mas ela disse, eu preciso contar em depoimento o que vi. Eu vou dizer a verdade. E ela fez isso. Vamos falar sobre Val. Estou certo? Ainda são 4 pessoas. Ainda são as mesmas descrições. O depoimento dela na semana passada foi inconsistente com todas as vezes que ela havia testemunhado anteriormente. Todas as vezes que ela conversou com o policial na cena. Ela conversou com os detetives mais tarde. Ela falou comigo em um depoimento 1 ano e meio depois. Ela tinha 100% de certeza, palavras dela, não minhas. O motorista não era o atirador. O motorista não era o atirador. Que Thomas Stein correu na frente dela até as 2 pessoas, até Kayla e a pessoa, o agressor dela, que estavam lutando. Que neste momento acreditamos ser Jaden. E um tiro foi disparado. Por que ela mudaria o depoimento dela?
Ela afirmou que não falou com ninguém sobre seu depoimento antes de testemunhar. Tudo bem? E então eu me sentei. Então a senhorita Wolf se levanta. Ah, vamos. Você lembra, tivemos essa conversa, certo? Nós tivemos essa conversa. E depois de pensar bem, depois de todos esses anos, o atirador agora é o motorista. Por que ela diria isso? Quando ela entrou por aquelas portas, e ela ficou aqui, levantou a mão e jurou dizer a verdade. Ela olhou para esta mesa. Ela reconheceu uma pessoa que estava lá. Ela perdeu a amiga e quer justiça, e eu não a culpo por isso. Alguém deveria pagar. Mas é o seguinte: a justiça não toma atalhos. E as pessoas certas devem pagar por isso. E embora, mesmo que não tenhamos essa obrigação, a defesa apresentou sua defesa. E mencionamos nas alegações iniciais a principal testemunha do Estado, certo? Esse corréu que estava lá, esse corréu que testemunhou, esse corréu que mudou de lado, esse dedo duro, chame como quiser, certo? Ele foi comprado por um preço alto. Compraram esse depoimento por um preço alto. Eles fizeram para ele o acordo da vida dele. Na idade dele, ele vai sair da prisão ainda na casa dos 30 anos. Sei. Grande se ele não for pego mentindo no tribunal. A principal testemunha do Estado não foi chamada na fase principal do caso da acusação. Por quê? Ele tem mentiras demais. Ele não consegue manter a versão dele coerente. O relato dele é todo confuso. Mais uma vez, não são 4 pessoas saindo do carro. São só 2. Só 2. Jaden é o atirador. Não, Thomas é. Cadê minha arma e meu telefone? Manda a polícia nessa busca inútil. Ele presta um depoimento certo para o Estado depois de ser preso. Eles dizem, você está mentindo. Tente de novo. Ele faz isso. Ele realmente presta um segundo depoimento. Agora ela foi moldada para se encaixar. Ainda dá apenas 2. É para manter o acordo dele e proteger Trey e JD. Mas se Sarah, certo? Porque é assim que eles se conhecem, você é Chris e me conhece como Sarah, certo? Se Sarah pegar ele numa mentira, o acordo acabou. Já era. Ele pegou prisão perpétua. Sem volta atrás. No pior cenário, esse cara não consegue se segurar ao depor. E a gente pega ele numa mentira. Aí ele pega prisão perpétua. Mas isso nos dá uma chance de ir para cima de Thomas Stein. É uma aposta do Estado. Mas eu o coloquei no banco das testemunhas. Porque eu poderia simplesmente ter me sentado e não dito nada. Vocês não teriam ouvido nenhum dos réus. Na Flórida, prisão perpétua realmente significa prisão perpétua. Christopher Horn enfrenta isso. Ele entra numa cela e depois que morrer, sai num caixão.
E você se lembra do depoimento dele? Como foi aleatório? Vimos um cara. Vimos um sujeito ali perto do caixa eletrônico. Você estava olhando o caixa eletrônico? Sim. Era um cara num Mustang amarelo? Não sei do que você fala. Como viu o caixa eletrônico? Achei que olhava. Ele está perdido. Detective Les Landra. Diz isso para ele. Durante uma das declarações dele, ele diz algo como: esses carros novos, esses carros modernos, são tão equipados tecnologicamente que eu consigo saber quando as portas estão abertas. E então Christopher Horn diz: veja, ao correr de volta para o carro, estava tão confuso sobre onde me sentava que abri primeiro a porta de trás, fechei e só então abri a da frente e entrei. Isso não existe. Autoridades podem mentir ao conversar com pessoas sobre seus depoimentos. Mas esse garoto caiu direitinho. Falamos sobre essa linha do tempo. Ele é preso. A mãe, o pai e a tia dele foram presos por manipular testemunhas. Ele presta uma declaração, depois presta uma segunda declaração, e as acusações contra sua família são retiradas. Agora ele testemunha diante de vocês. Você chama Thomas Stein de bonzinho. Pergunta o que isso quer dizer. Ele responde que você já sabe. Ele te mandou doces? Não. Cartão de Natal da Emília? Não. Isso significa que Thomas Stein é doce, que é o significado. Thomas Stein fará o que eu mandar. Posso ir à casa dele e fumar os cartuchos e a maconha dele. Ele pode me dar carona e me levar onde eu quiser, fazendo tudo o que eu pedir. Dentro do razoável. Certo? Vamos tentar as portas. Vamos ver se algumas portas ou carros estão abertos para tentar roubar algum dinheiro ou algo de valor. Esse é o plano. Por que precisamos de Christopher Horn? Porque o Estado precisa que ele testemunhe. Tem que haver o menor indício de um plano que foi formulado entre os dois corréus e os outros dois garotos que depois entraram no carro. Eles têm que responder: Thomas sabia que um assalto estava prestes a acontecer. Eles têm que responder essa pergunta. A defesa, sem ter o ônus da prova, apresentou isso a vocês. Depois ouvimos Thomas Stein. E eu vou ter que admitir, certo? Ele está enfrentando o julgamento da vida dele agora. Ele tem tudo a perder nesse caso. Mas ainda assim, mesmo com essa ressalva, ele é mais confiável do que Christopher Horn. A história dele faz mais sentido com base nas evidências forenses. Eu expus Thomas ao contra-interrogatório da senhorita Wolfe, certo? Sabendo que poderia interrogá-lo. Porque, neste caso em particular, você precisa ouvir da própria fonte. E o conselho foi: você tem que ser sincero sobre tudo. A verdade nua e crua é: ele vende maconha pelo Telegram. Ele até cobra dos amigos, né? Porque ele compra a maconha, vende pelo mesmo preço, né? E ainda fica com um pouco para ele. Ele não precisava, mas ainda assim teve que testemunhar como se livrou da arma, porque vocês, como júri, iriam querer saber por que e como isso aconteceu. Baseia-se no conselho do Horn Sr. Ele admite que estava com Christopher Horn Jr. e que o plano era testar maçanetas de carros, então começaram a dirigir.
que as crianças fazem? Numa sexta ou domingo à noite no início das Spring Break, tudo está fechado. O que fazer? Você sai dirigindo por aí. Você simplesmente sai dirigindo por aí. Tem uma arma no carro. Porque Christopher Horn gosta de fingir que eles são durões. Mas o tenor... Certo? A atmosfera naquele carro mudou quando esses dois caras entraram no carro naquela igreja em North Fort Myers. Eles estão apenas dirigindo por aí. Você ouviu Thomas dizer, parecia estranho, como se eu não pertencesse ali. Como se esses três caras se conhecessem, mas eu não. Vamos analisar. O que há de desonroso? Quais fatos mostram que Stein sabia do plano de roubar as garotas? Essa é a principal questão a responder. Se ele sabia do plano, então ele está envolvido no roubo. Ele está envolvido no roubo. Ele é culpado de homicídio no curso de outro crime. Mas se ele não sabia do plano de roubo e não está envolvido na tentativa de roubo, então ele não é culpado de homicídio no curso de outro crime. Então Tom e esses três caras, eles estão dirigindo pela rua e veem três garotas bonitas andando. Eles farão como outros garotos de TH, diminuem a velocidade e observam. Thomas, na sua ingenuidade e estupidez, certo? Esse é o plano para roubá-los. Na sua estupidez, ele está olhando para elas, certo? Encarando elas. E aí, moças? Elas estão rindo dele. Ele não está usando máscara. Esses outros meninos estão nas sombras. Ele está com um celular, certo? Obviamente, se você vai sair por aí cometendo crimes, é bom levar o celular com você. Ele faz live no Instagram naquela noite. E aí, Felina? Beleza, Jordan? Ele ouve J.D. dizer, ei, acho que conheço um deles, vira aí. Então ele se vira. Ele pisca os faróis para ele. Ei, aqui, quero falar com você. Para o carro na frente dele. E as portas se abrem de repente. Ele também abre a porta. O que está acontecendo? As pessoas estão colocando balaclavas, correndo com armas, e ele está parado ali. O que está acontecendo agora? Ele vê a luta entre Kayla e seu agressor J.D. Ele não está dizendo que é um herói. Mas ele só quer separá-los porque está acontecendo uma luta. O tiro ecoa. Isso é consistente com o verdadeiro testemunho de Emma Wright, que afirmou ter visto Thomas correr do lado do motorista, na frente dela, na frente do veículo, até Kayla e seu agressor. Esta é a minha última chance de conversar com você. A promotoria pode vir aqui e tentar rebater tudo o que estou dizendo agora. Mas eu preciso que vocês tenham isso em mente. Existe uma dúvida razoável de que Thomas Stein, neste caso, não sabia que um assalto estava acontecendo, com base no que sabemos ser absolutamente verdade. Que ele diminuiu a velocidade, mostrou o rosto, não estava usando máscara, estava com o celular, ficou na porta, tentou interceder. Este é o caso em que Thomas Stein realmente esteve envolvido no planejamento desse assalto que resultou em um assassinato? Ou é como o caso do Sr. O'Brien, em que o astro do esporte só estava no lugar errado com as pessoas erradas? O juiz dirá que só estar presente não basta.
Senhorita Miller pode vir aqui novamente e dizer que não importa se são 2 ou 4. Mas isso importa. Porque ele estava definitivamente lá. E ele estava definitivamente dirigindo. Definitivamente houve um assalto. A questão é, ele sabia? Aqui há conflitos nas evidências devido ao testemunho altamente questionável de Christopher Horn. Mesmo deixando de lado o testemunho de Thomas, apenas olhe para os fatos. Apenas olhe para os fatos. Mais uma vez, a justiça exige que vocês cheguem a um veredito justo neste caso, baseado nas evidências e na lei que o sustenta. As pessoas certas precisam responder por essa tragédia.